Rádio Bandeirantes em São Paulo. Ele, um dos maiores nomes do rádio, um dos maiores nomes do jornalismo, um dos maiores nomes do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui mesmo, à frente desse microfone, fez história. Aqui informou, noticiou e acompanhou os principais fatos do Brasil e do mundo. Aqui fez companhia a milhares, milhões de brasileiros durante todas essas décadas de atuação no meio rádio. No programa de hoje, uma homenagem à sua trajetória no rádio e no jornalismo. Uma homenagem aos seus 92 anos, a serem completados na próxima terça-feira, dia 26. Caros ouvintes, Salomão Esper. Bom dia, Danilo Lobato, bom dia, ouvintes. Estou aqui no estúdio e durante 4, 5 décadas o José Paulo de Andrade brilhou, atuando aqui na cadeira que ficava à minha esquerda. E o Danilo, que eu saía do programa, já encontrava nos corredores, promovido a titular nesse programa que está despertando a atenção de tanta gente, tantas e tantas referências, tantas e tantas entrevistas memoráveis conseguidas pelo Danilo Lobato. A mais humilde presença é a minha. Para os amigos, posso ser bom. Agora, melhor depende muito do gosto de cada um. Devolvo então a palavra ao Danilo Lobato, na esperança de que ele possa fazer, como sempre, um grande programa, apesar de ter um entrevistado que não tem o brilho dos antecessores que ele ouviu tantas vezes aqui. Imagina, Salomão, estou muito honrado, muito emocionado mesmo. Para mim é uma grande honra recebê-lo aqui, ter a chance de conversar e de relembrar momentos marcantes, né, da sua trajetória no rádio, no jornalismo. Obrigado mesmo por ter aceito o meu convite, viu? E parafraseando-o, até que ponto pode ser profundo e honesto um jogo da verdade entre a sua carreira e o radiojornalismo brasileiro? Vamos lá. Bom, a carreira que tem muito semelhança com dezenas e dezenas de locutores que começaram no alto-falante e quando tinha rádio na sua cidade trabalhavam na emissora, sempre sonhando, ouvindo como se fazia em São Paulo com mais facilidade as emissoras do Rio, principalmente a Nacional do Rio de Janeiro. Todo mundo do interior sabia de cor o nome dos apresentadores, dos programas de estúdio, dos programas de auditório. E foi com muito orgulho que eu consegui ingressar aqui nesta emissora e ficar ao lado do Zé, como já disse, também por 4 e 5 décadas. É claro que a gente vai falar sobre a sua chegada, sua vinda a São Paulo, seu início na Rádio Bandeirantes. Vamos passar, né, pela Rádio Cruzeiro do Sul, a Rádio América, né? Mas antes, Salomão, quem nunca ouviu aquela frase, né? O rádio vai acabar com a chegada da televisão, com a internet, com as plataformas de streaming, não é? Mas pesquisas recentes apontam aí uma disparada na audiência no meio rádio, principalmente durante a pandemia, mas a manutenção desses números e dessa audiência, se é que a gente pode falar nesse momento um pouco mais tranquilo, não é? Da pandemia, não é? O que o rádio representou e representa para você e para sua vida, Salomão? Olha, o rádio representa tudo. Tudo que eu tenho eu consegui com o rádio. Tudo que eu tenho eu consegui gostando do rádio, alimentando a esperança de um dia estar sentado diante de um microfone, não só na condição de ouvinte. Então eu fui ganhando, até pela admiração a esse grande veículo de comunicação. Comecei como todo mundo no alto-falante da cidade, na quermesse, depois consegue o serviço permanente e as emissoras que conseguiram trilhar a carreira de muitos dos seus participantes, precisava ter a felicidade da emissora conseguir, muitas vezes por política, muitas vezes por influência e muitas vezes por merecimento, por ser um grande mercado, uma grande população. Eu fiquei em Santa Rita do Passa Quatro, a terra do Zequinha de Abreu, a minha terra natal, e trabalhei nos alto-falantes. Já havia ali grandes expressões da radiofonia. Eu falo da radiofonia porque, apesar deles se ouvirem no cinema, eram todos apresentadores de ficar no microfone, escolhidos nos Estados Unidos até, né? Aqueles que acompanharam Carlos Miranda, como Luiz de Oliveira, e aqueles grandes nomes, né? Como Luiz Jatubá,
o Aloísio de Oliveira, que eu vou falar sobre ele especialmente, Fernando de Sá e Ramos Calheiros, que trabalhou aqui na Bandeirantes, né? Então era de se ver a admiração que todos tinham, os meninos da minha idade, pelos locutores dos jornais cinematográficos. Era um tal de imitar esses nomes, e tinha gente que tinha inflexão, conseguia ter o sotaque, né, desses grandes apresentadores. E era de se ver, então, os imitadores tentando imitar a voz, principalmente do Jatobá, principalmente do Ramos Calheiros, principalmente de uma figura curiosíssima chamada Emberê, aquele que se anunciava assim: com vocês, a Emberê da BBC. A Emberê chamando o mundo ao mundo. Era assim, com essa voz, porque a Inglaterra não cultuava muito a beleza da voz, a que ele fazia. Gostava da competência, própria dos britânicos isso, né? E o Emberê tinha isso de sobra. Na rádio, já em Hollywood e nos Estados Unidos, as vozes eram maravilhosas. Todos os filmes do Walt Disney eram narrados por gente extraordinária. Como é que não podia ficar orgulhoso alguém que escutava o Aloísio de Oliveira falar, por exemplo, numa propaganda do sabonete Lever, ele falar de grandes artistas de Hollywood. Todos eles apareciam em figurinhas estilo colorido em cada caixa do sabonete Lever. E a gente colecionava todos os artistas de Hollywood. Mas acontece que também havia destaque fora do país, como no cinema italiano. E era de se ver o Aloísio de Oliveira, que acompanhou a Carmen Miranda, falar de um desses casos, a atriz Isa Miranda, que era italiana, do grande cinema italiano, não só de Hollywood, então. E ele dizia: ainda muito jovem, Isa Miranda surpreendeu os círculos artísticos de Milão, na Itália, de onde é natural. O cinema a seduzia, e o seu primeiro filme foi A Vida de Luigi Pirandello. Ô Salomão, você se incluía nessas imitações também nos cinejornais, né? É verdade. Nós fazíamos isso, reunidos, cada companheiro. As emissoras do Rio entravam lá com mais facilidade. E o cinema, que ninguém abria mão do cinema, é que tinha os grandes narradores desses cinejornais, né? E depois disso, eu fui estudar em Pirassununga, e aí começou mesmo a carreira no rádio, porque a cidade ganhava a ZY3, radiodifusora. Ô Salomão, mas você continua ainda com aquela coleção de rádios, de microfones? Tem ainda na sua casa? Continuo. Às vezes os filhos falam: você precisa limpar a sala, não pode ficar isso aqui, mas não adianta. A minha sala é enfeitada, assada com microfone e com alguns rádios aí que você se referiu, né? Antigos, tal, valvulados. E eu conservo uma relíquia, que é o primeiro rádio valvulado e FM, né? É uma coisa extraordinária, grande, e ele pode ser sintonizando as emissoras atuais, que é uma das médias, né? E com outros recursos, os primeiros que o rádio conseguiu. Ô Salomão, antes da gente falar da sua entrada na radiodifusora de Pirassununga, queria resgatar aqui umas lembranças, algumas memórias ainda da sua infância, que eu sei que você acompanhava e ouvia rádio, ainda na padaria, ouvia muito, né, Salomão? Olha, a minha família não foi uma das primeiras a ter rádio. Foi, acho que uma das primeiras em Santa Rita a fazer assinatura de jornal. Meu pai, semi-alfabetizado em árabe e analfabeto em português, não esquecia de colocar os filhos na melhor escola, sabia o valor da escola. Eu, primogênito da família,
ele colocou no Mackenzie. Eu não sei como todo mundo sabia a fama que tinha o Mackenzie, que os descendentes de árabe falavam Mackenzie, já com um pouco de sotaque, né? Então, acontecia o seguinte: você sintonizava uma emissora, ouvia um locutor, sintonizava uma emissora, ouvia uma locutora, ouvia falar dos grandes nomes do radioteatro, como no Rio de Janeiro. Aqui foi a Rádio São Paulo que só fazia isso. No Rio de Janeiro, a Nacional. E, ora, vozes como a da Iris Lettieri, que fazia aqui a locução no aeroporto, todo mundo imitava e admirava, né? Era comum você encontrar na Nacional do Rio. Empresa incorporada ao patrimônio da União. Por isso tinha recursos que as outras não tinham. As suas ondas curtas garantiam uma cobertura nacional, realmente, né? Depois, na Rádio Cruzeiro do Sul, era uma emissora pequena, mas que tinha 3 ondas curtas também, e tinha alcance nacional. Antigamente, era uma exigência que se tivesse a onda curta para poder ser ouvido fora de São Paulo. A Bandeirantes depois teve 5 ondas curtas, uma coisa extraordinária, né? Depois o FM foi eliminando isso, a dificuldade, foram abandonando, porque chegava a época da televisão, e aí um outro episódio na vida das comunicações. Salomão, seu pai veio da Síria, não é? Quer repetir a pergunta, por favor? O seu pai veio da Síria? Meu pai veio da Síria. E eu já disse aqui que ele era semi-alfabetizado lá e aqui analfabeto. Agora, a minha mãe já aprendeu na cartilha da Amélia, que era uma coisa extraordinária, né? A cartilha da Amélia foi utilizada por gerações inteiras de estudantes do primário. Inteira, durante anos e anos. Né? Depois tivemos aí outras que disputavam o mesmo período de tempo, né? A preferência dos alunos e os sucessores também da cartilha da Amélia. Então, o meu pai sabia do valor disso, é interessante. O que ele fazia de citações em árabe, e que a gente aprendia a traduzir, falei, mas como é que uma pessoa que não frequentou escolas faz tanta citação, sabe tantos provérbios? Não é possível. E como é que ele resolveu que o meu irmão, o primogênito da família, frequentasse e ficasse internado no Mackenzie? Era internato mesmo. Nas férias, recebê-lo em casa era uma alegria, porque chegava uma pessoa que estava estudando e fazendo curso de técnico, perito, contador. Era assim que o Mackenzie diplomava o que escolheu essa carreira de contador. E ele foi o primeiro técnico, perito, montador. Salomão, e o interesse pela leitura de jornais, né? Eu tenho isso, né, essa imagem, né, muito fresca aqui na memória, na cabeça, não é? Com todos os jornais aqui, sei que continua, né, esse hábito da leitura, não é? E seu pai já assinava o que era o Estado, o Estadão, assinava, né? O Estadão, uma coisa inacreditável. Mas antes dessa assinatura, eu lia jornais para 2 irmãos sapateiros, eles assinavam sempre com a taxinha na boca, o prego e o martelo, e eles deixavam que eu fosse ler o jornal. E eu lia com primazia, porque eles assinavam, eram italianos, e, sabe, aquele tempo, torcer para a Itália era torcer por Mussolini, que fez um grande governo, depois aí partiu para a aventura, né? E para a desgraceira toda com o fascismo, e sendo até depois morto pelos próprios italianos na pátria que idolatrava o Benito Mussolini, il Duce. E acho que depois disso a gente perguntava, mas como é que pode uma pessoa saber disso tudo? E ele utilizava esses provérbios em tudo. Na lojinha que nós tínhamos em Santa Rita, quando o meu irmão, esse primogênito, ficou meio adoentado, foi para lá, meu pai recebeu com alegria. Ele deixou o emprego aqui bom, que ele conseguiu logo depois do curso Mackenzie, e meu pai até ficou contente de ter um companheiro na loja para ajudá-lo.
E ele se esmerava, caprichou, fez muita coisa, começou a trazer produtos que ninguém tinha ainda lá, os calçados Scatamáquia, que eram como o Clark, né? E as gravatas Tutal, era uma coisa extraordinária ter. E isso deu projeção. Mas meu pai, quando deixava ele no balcão, né? Ficava prestando atenção. E quando passava e encontrava alguém tentando negociar, ele olhava, entrava, não falava nada, sabia que o sujeito era turrão, era pichincheiro, não ia fechar negócio. Aí meu pai entrava, foi lá rachar lenha no quintal, porque aquele tempo compravam toras, né? E dividiam a lenha em pedaços menores e mais finos para render mais. Meu pai voltou uma hora depois e encontrou ainda o homem lá e meu irmão tentando falar com ele, né? Fernando comecei. Aí meu pai disse em árabe, que eu vou traduzir para vocês. Filho, deixa ele ir embora. Você não vai conseguir nada. Prometa para ele o caixão, os funerais, ele morre uma semana antes. Mas isso em árabe, rimado, a gente fala, mas onde é que ele aprendeu isso? Não. Então, essa alegria a gente não esquece nunca, né? A vontade de educar os filhos. Meu pai e minha mãe porfiavam para que eles conseguissem escolas. Salomão Esper ao vivo aqui conosco no Do Bom e do Melhor da Rádio Bandeirantes, nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Estamos transmitindo essa entrevista por vídeo também, com imagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também no nosso Facebook, não é? Já os ouvintes participando, né, no nosso bate-papo através do nosso WhatsApp. Vamos, claro, né, abrir espaço aqui para a nossa audiência, muitos perguntando se haverá o recorte, né, dessa entrevista na íntegra disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube. A Giovana Guedes aqui, né, responsável pelo nosso digital, coordenadora aqui do digital, né, após o término aqui, irá colocar, né, esse bate-papo aqui na íntegra do Salomão Esper nas nossas redes sociais. Salomão, seguindo aqui na sua trajetória, não é? Você é natural de Santa Rita do Passa Quatro e com 14 anos então foi para Pirassununga para fazer o colegial, não é? Exatamente. E foi lá que você começou então dando os primeiros passos na área, não é? Na rádio difusora de Pirassununga. O que era? O que você fazia lá, Salomão? Bom, eu fui fazer o colegial, lá não tinha o clássico, eu pretendia fazer a faculdade de Direito, mas o científico que existia no Colégio de Pirassununga permitia também acesso ao vestibular da Faculdade de Direito. E assim eu fui para lá. Logo depois, inaugurou-se a ZY3 Radiodifusora de Pirassununga. Até então a gente vivia em Santa Rita das imitações e ouvindo as grandes vozes, né? Você imagina em Santa Rita um anúncio do Chapéu Ramenzoni, né, lido, acho que gravação que chegava em disco, né, lido com aquela voz que pretendia imitar os locutores de cinema. Então era de se ouvir falar tanto de Hollywood como falar também das coisas locais. Mas o importante é que se falava que a elegância dos astros só era conseguida no Brasil com os chapéus Ramenzoni. E conclamava, para fazer sua elegância dos astros, prefira você também Ramenzoni, né? Uma coisa extraordinária. Mundanismo, moda, luxo e elegância, era tudo que o chapéu oferecia, e fazia comparação com os astros de Hollywood que todos usavam. Assim também do Sabonete Lever. Sabonete Lever distribuía umas fotografias de artistas de Hollywood em tamanho de cartão postal, não é? Vinha com a biografia do artista e mais isso, em coloridas. E chegavam a publicar até de artistas do nascente cinema italiano. A Isa Miranda, por exemplo, aparecia até no alto-falante com música gravada de propaganda do Sabonete Lever. Dizia: ainda muito jovem, Isa Miranda surpreendeu os círculos artísticos de Milão, na Itália, de onde é natural.
O cinema seduzia. O seu primeiro filme foi A Vida de Luigi Pirandello. Olha só isso tocado em Santa Rita, falando da Isa Miranda. Mas era uma sensação, porque todos os meninos tentavam imitar essas vozes, né? Salomão, você ficou lá um ano e meio na radiodifusora de Pirassununga, não é? E aí tem a história que foi o quê? O seu irmão que falou que se você continuar ali, né, com aquela turminha ali, não teria futuro? Como que foi essa história, Salomão? Não, isso aí... Bom, depois nós vamos falar do rádio de Pirassununga. Mas essa história que eu contava era o seguinte, eu estudava em Pirassununga, mas toda hora estava em Santa Rita. Quando podia, ia diariamente. Quando não, ficava lá morando em pensão para estudar. Não. E ao chegar em Santa Rita, os amigos todos rodeavam, a gente conversava. Eu era um pouco mais velho que uma turminha toda, né? E ficava conversando com eles, não tinha outra coisa para fazer. O Calixto, meu irmão, chegou, ficou ouvindo. Aquelas piadas, os apelidos que os meninos tinham, né? Tinha um que era, eles falavam, fala lá com o Wangstedt. Com quem? Wangstedt. Mas o que é isso? Eu procurei saber e um deles me contou que esse Wangstedt era filho de um coletor já bem vestidinho, calcinha de veludo, camisinha de seda e tal, né? E ele, ouvindo a gente falar de armas, e ele disse assim, meu pai também tem uma Winchester. Em vez da Winchester, que todo mundo falava, ele já falou em inglês. Winchester. Ah, para quê? O apelido dele, nunca mais ninguém falou o nome. Chamava ele de Winchester. Então, aí meu irmão ouviu aquilo tudo e falou, Salomão, se manda logo para São Paulo, senão você vai ficar como esses meninos aí, pontou com o dedo, né? Então você veio para São Paulo com o quê? 17, 18 anos, com a intenção de fazer a faculdade de Direito. Essa era a ideia, não é, Salomão? Na verdade, a intenção mesmo era trabalhar no rádio. Trabalhar no rádio. Tudo bem. A Rádio Cruzeiro do Sul anunciou um concurso para preenchimento de 2 vagas. Eu estava lá. E enquanto se processava o concurso, demorou para começar, através do Blota Júnior, eu consegui um biquinho lá na Record, antes de virar locutor efetivo da Cruzeiro do Sul. O Otávio Mariô lançava lá um jornal 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite, e eu era o locutor desse noticiário que reunia um monte de gente, entrevista e tal, né? E estava lá. Depois desse período, conhecendo a cidade de São Paulo, através do meu irmão, o segundo, nós estávamos no Barão de Itapetininga, ele sempre perguntando, nós estamos onde? Eu tinha que repetir para mostrar que sabia, Barão de Itapetininga. À sua direita, o que tem? Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, enfim, ia tomando lição para eu poder me movimentar sozinho, né? E nesse dia, num desses dias, eu olho e vejo um homem de sobrancelhas grossas andando no Barão de Itapetininga. Eu falei, cara, isso é o Monteiro Lobato, e saí correndo atrás dele. Parei, ele disse, sim, meu caro, me tratou bem, eu falei dele, admiração pelos livros e não sei o que e tal. Muito bem. Quando chega a hora do concurso na Rádio Cruzeiro do Sul, além do teste de Luxor, aquela coisa toda, eles pediram 2 provas assim de improviso. Transmitir uma festa do 7 de setembro no Vale do Anhangabaú e os funerais de Monteiro Lobato com cerimônia na Biblioteca Municipal. Veja você, eu encontrei com o homem, corri atrás dele, falei, me apresentei, falei da admiração, falei dos seus livros e vou ser submetido por coincidência muito feliz. Só a coincidência, né? Diante desse fato lutuoso, porque o primeiro teste na Cruzeiro do Sul foi justamente 7 de setembro e falar dos funerais
de Monteiro Lobato. Eu acredito que esse improviso, eu tinha estado com ele, não ia contar nenhuma mentira, podia falar que conhecia o Monteiro nessa circunstância, me deu esse lugar na Rádio Cruzeiro do Sul. Eram 2 vagas, Salomão, abocanhou uma, não é? E fez uma passagem marcante mesmo pela Rádio das 5 Estrelas, né? A rádio... emissora das 5 Estrelas, a emissora do coração de São Paulo. Você imagina, lá na Praça do Patriarca, você tinha, de quem olhava para o prédio, à direita, a Rua Direita, e à esquerda, a Rua da Quitanda. E só aquele prédio, que hoje virou uma coisa, um arranha-céu lá, não é? Com banco e tudo. Salomão, vamos relembrar aqui algumas passagens marcantes pela Rádio Cruzeiro do Sul. Eu sei de uma dobradinha histórica com o Manuel de Nóbrega em Torre de Babel, não foi? Isso. Depois de apresentar programa sertanejo, programa musical, até um programa música e poesia, sempre tudo que rendia eles chamavam você para fazer. O Manuel de Nóbrega, que egresso da política, não tinha sido muito feliz, foi eleito deputado com votação consagradora. E foi eleito, acho que uns 40 mil votos. Era uma coisa fenomenal. Valia hoje 1 milhão de votos. E o povo esperava do Nóbrega que ele fosse modificar São Paulo. Não sabe que um deputado depende de dezenas e dezenas de companheiros. O que ele podia fazer? Podia apresentar bons projetos. Se não fossem aprovados, não se concretizavam. O fato é o seguinte: começaram a dizer: o que está fazendo o Nóbrega? Está traindo a gente, não faz nada, essas coisas. Foi realmente muito triste que ele encerrou a sua carreira política e até desmoralizado pela frustração da expectativa que todo mundo tinha daquele homem que apresentava boa noite para você, e um dia era o trabalhador, cada hora uma profissão, cada hora um fato, ele saudava alguém que tinha se destacado socialmente ou num ato de heroísmo. E meu boa noite para você, deu esse chorrilho aí, esse monte de votos para ele. Ele então passou a ser até refugado pelas emissoras de rádio que ele brilhava, porque a política acabou contaminando todo esse insucesso rádio. E aí o Nóbrega, acostumado com Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Tamoio, a Tupi que tinha em São Paulo também, não tinha jeito de conseguir emprego. E foi procurar a Rádio Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro também, que não tinha dinheiro para fazer aquilo, arriscou, né? Acreditou no Nóbrega e ele lançou um programa na hora do almoço, chamado Torre de Babel, de 11 a 1 da tarde. Programa, como eu apresentava lá, programa de auditório, eu era a única pessoa que tinha que apelar para apresentar o programa, tudo com economia, né? Depois de 3 meses, você tinha fila na Rua da Quitanda, fila da Rua Direita, homens e mulheres, né? Aquela fila enorme que ia para lá. Foi um verdadeiro sucesso, a ponto de, menos de 2 anos, ele ser chamado pela Rádio Nacional, que era mais poderosa, era antecessora da Globo aqui, Globo, né? E levaram ele, contrataram, e ele foi para lá, deixando então essa marca, e mostra como as pessoas podem ter influência, podem perdê-la, né? E como pode recuperar também. Ô Salomão, mas daí você continuou, né, na Cruzeiro do Sul, com programas de auditório, com apresentando shows também, né? Shows, a gente falou dessa dobradinha com o Manuel de Nóbrega, mas ainda na Rádio Cruzeiro do Sul tem uma passagem com o Orlando Silva, não foi? O Orlando Silva, aquele tempo, é tocado desde os tempos de alto-falantes, ele, Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, né? E Gilberto Alves. O Gilberto Alves tinha uma música que tocava sempre, era um momento que os compositores paulistas caíam um pouquinho para mexicano, sabe? Dama. E a música do Gilberto Alves que era Choro Sim. Tocava, o povo pedia. Sabe, Gobato, o que dizia o Choro Sim do Gilberto Alves?
Choro sim, pois perdi um pedaço de mim. Hoje se fosse um braço, um amigo, seria menor meu castigo. Preferi ouvir a notícia, morreu um parente seu, mas não me digam que meu amor morreu. Letra de música, hein? Não é comédia, drama mexicano, não. Então, você verifica que quanta coisa interessante acontece até nos pequenos centros, né? Quando se trata de cultuar os grandes nomes da nossa música, do nosso rádio, e depois de 1950 também da televisão. Mas essa volta do Orlando Silva também ao rádio, ele já não estava naquela fase, no auge dele. Exatamente. O Orlando Silva tinha tido algum problema parece até que com cocaína. Com droga, com drogas. Como o Nelson Gonçalves também, né? E aí me parece que foi Lourdes, essa companheira dele, que recuperou o Orlando Silva. Foi, ninguém acreditava e ele largou. A voz já não era a mesma, tinha uns leves traços de rouquidão e tal. Mas a Cruzeiro do Sul também já começou a apostar na vinda dele, na recuperação, também nessa área musical. E ele foi trazido justamente para a Rádio Cruzeiro do Sul, onde ele ganhou o título de cantor das multidões, ao cantar da janela daquele prédio que existia antes do arranha-céu de hoje, cantava para o público da Praça do Patriarca, né? Na sacada do prédio. E aí que os apresentadores passaram a chamá-lo de o cantor das multidões. E ele voltou fazendo Noites de Orlando Silva, que eu tive o orgulho de apresentar. Era o tempo que você usava gravatinha borboleta, terno, como se fosse smoking. Todo mundo entrava com orquestra anunciando a volta de Orlando Silva. Era a primeira vez que ele voltava a São Paulo depois desses infaustos acontecimentos. As rádios tinham orquestras, né? Era incrível. Na própria Rádio Cruzeiro do Sul, você tinha 2, 3 orquestras. Na Record e na Tupi, 3 ou 4 orquestras. Era uma coisa inacreditável. Na Bandeirantes você tinha Cedo Mazuca, você tinha um conjunto musical grande que era chamado de orquestra também, né? E tinha apresentações diárias da orquestra. O Silvio Mazuca era um sucesso. Depois ele passou nos grandes bailes de formatura a ser requisitado pelo interior todo. Quando anunciava com formatura tal, baile à noite, não sei o quê, com o nome dele saía bem grande, né? Eu conheci muito bem o filho, o Silvinho. O Silvinho, Mazuca, então. Então, o Silvio Mazuca foi realmente um sucesso. E mais alguma coisa desse tempo que você queira saber, eu posso falar. É bom que seja essa retrospectiva, porque eu sei que vocês vão falar sobre a Rádio Bandeirantes, né? Claro, com certeza, né? Então, eu estou fazendo uma retrospectiva assim, baseado no rádio que antecedeu minha atuação na Bandeirantes. Não, Bandeirantes, não preciso falar que vocês sabem como eu, né, sobre essa emissora. Não, é verdade. Vamos seguir aqui, porque 4 anos depois, né, da Cruzeiro do Sul, foi a sua entrada na Rádio América, e que já era do seu João, né? Já era do Grupo Bandeirantes, já era exatamente. Do Grupo Bandeirantes, né? E lá fui apresentar o programa de calouros, que tinha me tornado relativamente conhecido na Cruzeiro do Sul, tá? E batizaram que o programa com o nome de Salomão Faz Justiça, tem julgamento do calouro, né? Toda emissora tinha, né? Mas o mérito foi que a Rádio Bandeirantes me convidou para um programa, e eu falei, que tal nós fazermos um programa com os vencedores semanais de cada programa de calouro, de cada emissora? Foi uma coisa louca. Aí sim, era com orquestra, as moças de vestido comprido e longo, né? Os homens de terno,
E o programa teve o nome de Juízo Final. Ficou muito tempo também na Bandeirantes, até que ela começou a dar preferência pela notícia e se tornou a gigante que foi no campo das comunicações, da informação do Brasil e do mundo. Salomão, continuando aqui, né, algumas histórias, algumas curiosidades, a gente parou na Rádio América, não é? Na Rádio América, depois de 4 anos na Cruzeiro do Sul. Pois é, mas na Cruzeiro o que eu queria ressaltar, claro, umas coisas curiosas. Ela transmitia a hora certa diretamente do Mosteiro de São Bento. Era um acontecimento, porque a hora certa, respeitada, aceita, era dos sinos do Mosteiro de São Bento. E para não perder aquilo passou a ser disputado por todo mundo, a Rádio Cruzeiro do Sul, depois Piratininga, transmitia a missa dominical do mosteiro. Transmitia a missa dominical e com grandes celebrantes da época, como, por exemplo, o padre Benedito Mário Calazans, o padre Calazans e o padre Godinho. 2 dos que apresentavam iam rezar a missa no Mosteiro de São Bento, transmitido pela Cruzeiro. O padre Calazans teve uma votação consagradora para o Senado. Foi eleito senador por São Paulo. E o padre Godinho, deputado federal também, durante muito tempo. Então você vê que a força que tinha. E eu transmiti a missa junto com eles. Então era de se ver eu tendo que descrever a missa como um repórter clerical, né? Você acredita que o Salomão Esper dizia: aproxima-se a parte principal da missa. A vítima divina vai ser imolada sobre o altar. Então, até isso, né? E a missa era esperada por todo mundo, né? E quando o padre Calazans falava, e o padre Godinho, aí eu me lembrava de 2 extraordinários tribunos do púlpito, padre Geraldo Miranda e o padre José Jerônimo Baldino Fuccioli de Santa Rita. Aquela voz bonita, não era voz de santo, voz de homem mesmo, né? Porque às vezes tem aí algum missionário que gosta de uma vozinha de santo e tal. Nem sei se há sinceridade nisso, né? E o padre Geraldo Miranda dizia: a fé é a adesão de nossa inteligência a uma verdade sobrenatural. Era assim, desse jeito. Parecia um Vieira. Eu estou acostumado com isso, né? A hora certa sobre as badaladas do Mosteiro de São Bento, né? Ô Salomão, voltando agora para a Rádio América, foi lá que você conheceu o Zé Paulo, não foi? Porque ele era rádio escuta no plantão esportivo, não? Ele apresentava lá um programa esportivo junto com o Atílio Ricó. Conheci os dois assim, né? O Zé Paulo disse, eu fiz uma crítica e logo no começo, felizmente não desestimulou. Eu falei, acabei de ouvir o primeiro programa esportivo humorístico do rádio. Alguma bobagem que eles falaram lá, eu brinquei e ele ficou magoado, achando que era uma crítica que podia tirar. E ele brilhou depois lá também, apresentando com a vinda do Caetano Zama dos Estados Unidos, que lançou aqui a nova programação na Rádio América, na Rádio Cruzeiro do Sul, todo lugar onde ele esteve ele lançou, mas foi na Rádio América que ele teve essa grande atuação, né? E o Caetano Zama colocou a rádio com tanto programa que ele trazia e sugeria, e mais outros que a Bandeirantes não podia agasalhar, mas que seria muito bom para a Rádio América. E o Zé Paulo passou a apresentar lá um programa chamado Brasa, Balanço e Bossa. Quando teve entrevista com cantores, com os compositores, com autores dessas músicas, foi um sucesso inegável no campo musical, né? E depois disso, então, é que eu fui convidado a ir para Bandeirantes e o Zé Paulo também. O Zé Paulo foi para lá. Num determinado momento você chegou a trabalhar nas duas de forma simultânea, né? Na Rádio América e na Bandeirantes, foi não? Foi muito bom, Trabalhei nas duas e depois, com a alienação da rádio, a venda da Rádio América, fiquei só na Bandeirantes, né?
fui superintendente na Rádio América e acabei anos depois sendo também superintendente da Rádio Bandeirantes na sucessão do Murilo Leite. E aqui com o Zé Paulo começou no Primeira Hora, Salomão? Nós fizemos, como eu falei na abertura aqui do programa, fizemos de 40, mais de 40 e menos 50 anos juntos, só fazendo esse programa. A cadeira que eu estou sentado agora, o Zé Paulo ficava à esquerda. O estúdio está aqui reformado, bonito, tudo, mas a nossa posição era um ao lado do outro e assim nós ficamos também na nossa amizade permanente. Salomão, claro, fez história aqui na Rádio Bandeirantes, mas em 1967, portanto, 30 anos, né, depois da inauguração da Rádio Bandeirantes, é que surgiria, não é, a TV Bandeirantes, né, numa solenidade que contou, claro, né, com autoridades, com personalidades também, figuras importantes, o seu João, né, o João Jorge Saad, e como mestre de cerimônia, ninguém mais, ninguém menos, Salomão Esper e Vicente Leporassi, e a gente resgatou aqui um trechinho para dividir com os nossos ouvintes. Momento expressivo da televisão brasileira, que ganha agora todo um complexo arquitetônico, material, técnico e artístico. Momento mais expressivo da família Bandeirantes, que vê coroados os seus esforços, os seus sonhos, os seus anseios, os anseios de seus funcionários, de seus dirigentes, de dotar São Paulo de mais um instrumento de progresso, de cultura, à altura das tradições de pioneirismo de São Paulo. Neste momento, as nossas co-irmãs, presentes também nesta cerimônia, ganham mais uma companheira na luta comum pela elevação da cultura, do entretenimento em São Paulo e muito brevemente em todo o Brasil. Que o congraçamento desta noite no Salão Nobre do Edifício Radiantes seja, com certeza, a tônica da nossa presença futura na televisão do Brasil. Os telespectadores já identificaram ao meu lado a figura querida de Vicente Leporassi, companheiro de tantas e tantas lutas, ao microfone da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Leporassi, que esteve em tantos e tantos prefixos e que nos honra agora, de anos a esta parte, com a sua presença ao microfone da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Tá aí, um trechinho, né, Salomão? Leporassi extraordinário, era um imitador. Ele tinha voz para cada acontecimento, para cada necessidade. Leporassi foi uma figura extraordinária, porque ele gostava de ópera e era especialista em música popular brasileira. Quanto que alguns que ele julgava não terem condições de ter essa nomeada, às vezes aparecia, ele achava que era mais uma conquista aí dos promotores, não do valor do indivíduo, né? E o Leporassi comentava, então, muito sobre música brasileira. Fez isso no rádio, na televisão, e foi sempre um extraordinário sucesso. Você imagine que a Bandeirantes foi a primeira a pôr a televisão colorida, né? Fez uma festa memorável no Sul, com a presença do ministro das Comunicações, e lá eu estive também anunciando essa nova conquista do Grupo Bandeirantes, foi a televisão colorida. Salomão, entrando aqui, não é, na sua carreira, na Rádio Bandeirantes, na sua trajetória, não é? Nem preciso aqui dizer da importância, não é, do Vicente Leporassi, não é, e que apresentava esse programa aqui na Rádio Bandeirantes. Seu Leporassi agora contra Buco vai começar as notícias dos jornais. Seu Leporassi agora contra Buco vai dar o tiro nos assuntos nacionais. Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Trabuco, correspondente ao último dia útil
Inútil também no mês de agosto de 1968, justamente dia 31. Um trechinho, né, Salomão, do Trabuco, nas férias, né, na ausência do Leporassi, você acabava cobrindo aí as férias, fiquei uma vez 3 meses até, quando ele se ausentou por motivo de saúde, coisa mais grave, que não foi só durante as férias. E nesse período eu cheguei a substituí-lo por 3 meses. Claro que eu apelava para os ouvintes praticamente para que não me abandonassem, né? Porque diante dos recursos do Leporassi, gente acostumada com ele, as suas críticas, vergastando políticos, né? Falando de quem merecia um ou outro elogio, ele era absolutamente justo. E em nenhum momento ele utilizava o microfone por algum interesse subalterno, alguma coisa por antipatia à figura do político. O interessava era a sua atuação e como ele estava servindo o povo de São Paulo. Ô Salomão, mas daí com o falecimento, né? Porque uma coisa é cobrir ali as férias, né? Algumas ausências temporárias, né? Mas com o falecimento do Leporassi, criou-se uma dificuldade, né, em saber o que viria, né, a substituir esse programa tão tradicional na emissora, o Trabuco, né? E daí, nessa época você já era diretor aqui da Rádio Bandeirantes e o Zé Paulo, o chefe de jornalismo, não? Exatamente, E aí vocês decidiram, então, pela estreia do Jornal da Bandeirante Gente, junto já na bancada, aí o Geomir também, né, Salomão? Geomir Betting. Foi um trio, modéstia à parte, que deu vitórias importantes para Bandeirantes, né? Das pesquisas. Era o Ibope que predominava e não escondia de ninguém, que era líder de audiência no horário durante muito tempo, né? E depois perdemos o Geomir. E a Bandeirante teve sempre com a tirada que era, né? Procurando gente que podia formar o trio. Às vezes atuávamos até em 4, depende do momento político do país. Ô Salomão, mas acho que foi no rádio mesmo que o Geomir conseguiu mostrar toda a sua bagagem, a sua experiência, um know-how, um lado até um pouco mais extrovertido. Ele era bem divertido, o Geomir, né, Salomão? O Geomir era outra figura. O Geomir vale por uma equipe, viu? Ele me lembra o Nhototico da Rádio América, que fazia a escolinha de Dona Olinda. Ele fazia a voz de todos os alunos. Os alunos eram filho de japonês, filho de árabe, entendeu? Filho de português. Enfim, ele imitava todos com o sotaque e fazia a voz, ele, Nhototico, da Dona Olinda, que era a professora. Uma coisa extraordinária, vendo que ele podia fazer todo dia um episódio, uma aula, né? O Geomir Betting brilhou intensamente. Ele merecia muito bem ficar ao lado do Vicente Leporassi. O Leporassi, que nós não cansamos de exaltar e de lembrar como uma das figuras mais peculiares, mais importantes, mais originais do rádio de São Paulo e do Brasil. Salomão, você me permite, né, usar de uma moda que vocês acabaram lançando no programa também, que antecedeu a essa interação com os ouvintes por WhatsApp, que era o famoso cafezinho, não é? Então, você me permite, esses trechos todos que a gente está aqui tocando no programa, não é? O Milton Parron, no Centro de Documentação e Memória da Bandeirantes, disponibilizou esses e outros trechos que a gente vai soltar até o final do programa. Então, um cafezinho para o Milton Parron, que fez aniversário essa semana, um amigo querido, não é? Que está à frente desse projeto e também do Memória aqui na Bandeirantes, né, Salomão? Eu tive a oportunidade de cumprimentar o Parron. O Parron é outra figura também. Fala assim, não tem ninguém insubstituível. Mas há umas características do comportamento, da atuação de determinados nomes que a gente deplora sempre a falta, muito embora você tenha um substituto que manteve a audiência e garantiu a audiência. Quando a gente fala insubstituível, é nesse sentido. Não que não possa encontrar alguém que toque em frente, né? Como aconteceu com o Jornal Gente e o Trabuco do Vicente Leporassi. Mas a marca, como o Geomir, que você falou, o Zé Paulo de Andrade, o Vicente Leporassi, essas marcas, né, ficam indelevelmente marcadas na carreira de quem teve a aventura de compartilhar com eles o microfone.
Falando no Sedom, Milton Parron nos enviou esse trecho aqui. A estreia do jornal Gente em 78. Gente falando, gente ouvindo, gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de notícia, gente acreditando, gente nascendo, prioridade Bandeirantes, gente. Gente, viaturas, telex, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. A equipe Bandeirantes de Jornalismo, o Scrap do Rádio, a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro e você. Para nós, importante mesmo é a verdade. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. A verdade, o apanágio das lutas de Vicente Leporassi. Não foi fácil tomarmos esta decisão, a da supressão do programa O Trabuco, que vivia muito do talento, que vivia quase totalmente do estro, do conhecimento, da irreverência de Vicente Leporassi. Ninguém como ele saberia ser ator, saberia ser comentarista. Ninguém como ele teria a impostação de voz adequada para cada situação. Foi difícil tomar a decisão. Sabíamos que muitos protestariam. Sabíamos que muitos entenderiam a nossa decisão e até a apoiariam. Vicente Leporassi. Tá aí um trechinho, né, Salomão? Da estreia do jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, palco de tantas entrevistas, palco de tantos debates, né? A gente tem aqui também a participação de figuras, de autoridades também, vamos soltar ao longo aqui do programa. Mas, Salomão, você sempre foi tido como um conciliador, um apaziguador, né? O Parron me contou uma história aí com o Tonico Tinoco, né? E aqui mesmo no jornal Gente, né, Salomão? Tinha que apagar alguns incêndios, nessa né? área sertaneja, que foi o meu começo no rádio, lá na Cruzeiro do Sul, depois do concurso. Que diabo faz um concurso? Botam textos aqui em inglês, nome de música estrangeira, e eu vou fazer um programa sertanejo. Mas o diretor artístico lá, Maurício Alberto Guimarães, disse: Salomão, você vai ter grandes alegrias aí na companhia do Durvalino Peluso, o Chico Carretel. Eu estou contando isso no final porque você fala, e esse é um exemplo que serve muito bem para mostrar a minha preferência por essa turma aí dos programas sertanejos. O Tonico e Tinoco tinham coisas geniais. Eles foram convidados para um churrasco. E o sujeito chegou lá, queremos homenagear vocês. É um churrasco em homenagem. E ele ouvindo. Vai ser assim, vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Aí ele ficou chateado, não querendo decepcionar. Aceitou o convite. Ah, tá bom, vamos dar um jeito e vamos ser. Quanto vai demorar? Quando o Conviva lá, o autor do convite foi se despedir, disse: bom, então, até domingo, não esquece de levar o violão, hein? Aí o Tinoco respondeu: não, meu violão não come churrasco. Eles queriam que ele fosse tocar lá com o companheiro, né? E aí a outra quando chegaram... Isso ele mesmo contou, hein? Chegaram para promover uma dupla com a fitinha gravada. Falou: você não queria tocar as músicas no seu programa? Mas ele falou: não, tocar com a presença, a gente vai dar uns pequenos trechos aí, tá? Mas por quê? Falou: olha, se eles forem bons como você fala, né? É ruim para nós. Se eles forem ruins, não há mais o que fazer. Não merece figurar no programa.
Se eles foram bons, eles vão ocupar o nosso lugar. Eu não vou que eu mesmo cavar minha sepultura. Ô Salomão, tem aqui um trecho que a gente separou também, não é? Que a gente tá falando da sua carreira já aqui na Rádio Bandeirantes, não é? E esse imagino que seja um dos momentos mais emocionantes da sua trajetória no rádio, no jornalismo, que foi a narração, não é? Ou a cobertura da missão Apolo 11. Vamos ouvir aqui um trechinho? Apolo na superfície da Lua. 14 segundos 13 e prossegue. Contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 60 segundos. Pouso. E o Brasil aplauda conosco. O mundo aplauda. Pouso fora da Lua. E Neil Armstrong e Edwin Aldrin a bordo do módulo lunar, o Águia. Aí estão dois representantes, não apenas dos Estados Unidos, mas da raça humana, em comunicação com a Terra, em comunicação com o mundo. Informaram, pousamos suavemente. Neil Armstrong, é a voz que estamos ouvindo. Exatamente às 17h18. Bandeirantes foi a única emissora convidada, não é, para participar, a única. Foi. E aí a Bandeirantes me indicou para ir, né? E acabei com muita cautela, né? Cumprindo a minha missão. A Lília Lamáquia, que era diretora, me ouviu fazendo os boletins que antecediam o histórico voo, né? E depois ela ouviu durante uma semana, ela chegou e disse: você pode participar da equipe de cobertura e pode abrir o microfone no momento que você achar conveniente. Foi uma homenagem para mim, porque ela primeiro queria saber se não era uma... Bandeirantes tinha indicado alguém que não tinha condições de se ombrear com aqueles cientistas que eram os narradores de voos espaciais da Voz da América. Você ficou 20 dias lá, não, Salomão? 20 dias, Numa cobertura especial mesmo. E eu sei de uma história que no mesmo dia, né, dessa cobertura especial para sua carreira, para a Rádio Bandeirantes, para o Rádio Brasileiro, a Bandeirantes sofria um incêndio terrível aqui nos estúdios em São Paulo. Coisa terrível. A Lília Lamáquia chegou, me entregou aquele telegrama. Telegrama de agência de comunicação, agência de notícias, não ia falando, dando conta desse incêndio devastador, né? Foi uma coisa terrível. Pois a Bandeirantes não saiu do ar, não é? Claro que se nós estivéssemos funcionando normalmente, a transmissão ia ter outras características. Mas logo ela se recuperou, trabalhando com o que restava depois desse incêndio terrível, né? E cumpriu a sua missão importante de a única emissora do Brasil a transmitir o que Pedro Catal, um grande locutor brasileiro mineiro, fazia lá do Cabo Canaveral. Salomão, são muitas as manifestações de carinho, acompanhando aqui esse bate-papo, não é? A gente separou aqui, não dá para infelizmente colocar todos os ouvintes, mas a Giovana Guedes aqui selecionou algumas mensagens, vamos aqui acompanhar. Que delícia e que emoção ouvir a voz do Salomão Esper. Meu nome é Maria Alice Moreno Pérez Fernandes, de São Bernardo, e tive a honra de ouvir o Salomão falar meu nome no último dia do ano, se não me engano, de 2017, 2018. Mas foi uma emoção muito grande que eu guardo até hoje. Ele falou meu nome inteirinho e ainda disse: Doce Maria Alice. Um beijo para você, Salomão. Bom dia, Danilo, Giovana. Parabéns pela entrevista com o Salomão Esper, hein? Exemplo de profissional, lúcido, inteligente e humilde. Eu conheci o Salomão em um aniversário do Você é Curioso, no Teatro Leopoldina. É a simpatia em pessoa. Salomão, saúde para você, felicidades, muitos anos de vida e obrigado, a sua voz é inconfundível. Danilo,
Giovana, parabéns mais uma vez, meus amigos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Bom dia, Danilo. Bom dia, Salomão Esper. Como sempre, o programa está excelente. E ouvir esse ícone do rádio brasileiro é edificante. Um abraço, Erinaldo Vieira de Melo, de Aracaju. Ai, Salomão, que saudade de você, que maravilhoso te ver no YouTube, saber que você está tão bem, fico tão feliz, muita saudade de você, do Zé Paulo. Gente, eu te conheci pessoalmente através do grupo Arquivo Musical e você é uma maravilha, contando piada, tirei foto, você nos atendeu tão bem, você e o Zé, e te ver hoje é uma coisa assim maravilhosa, estou super feliz em ouvir, ver você, sabe, meu mestre, você é um ícone para a rádio, você é um ícone para nós, os ouvintes. Sua sabedoria é maravilhosa mesmo. Muitas saudades, Salomão, muitas saudades. Bom dia. Parabéns pela excelente entrevista, viu? Muita saudade do Salomão. Nós é Osmar de São Bernardo do Campo. Nós somos ouvintes da Bandeirantes há mais de 50 anos, entende? E dá muita saudade de ouvir a voz forte e clara do Salomão. Parabéns, Salomão. Um abraço. Bom dia. Meu pai, Luiz Pereira, era amigo pessoal de Salomão Esper. Fez todas as instalações elétricas de um estúdio que ele tinha chamado Publisol. Um abraço, seu Salomão. Julieta, da Vila Mariana. Meu querido Danilo e meu amado Salomão Esper, eu me tornei tradutora e posteriormente revisora de texto porque o meu sonho sempre foi ter o português corretíssimo e a fala maravilhosa do nosso querido Salomão Esper. Amo vocês, viu? Meu nome é Heloísa de Santo André. Ô, Danilo e Salomão Esper. O programa tá muito legal, o programa, viu? Tô rindo sozinho aqui, viu? Muito bom. As partes memoráveis aí do Salomão Esper. Newton Ares Santista de São Vicente. São muitas as manifestações de carinho pro Salomão Esper. Quero também aqui mandar um cafezinho pro Cláudio Zaidan, pro Manuel Zaidan, pra Silvânia Alves, pra Thaís Freitas, pro Caio Carvalho, pro Paulo Marcelo Mamoni, que faz aniversário hoje, pro Rodney Brocanelli, que tem um blog dedicado ao rádio Salomão, o Rádio Amantes, a Vera Pirillo, a Cláudia Rosana, a Aldélia Vido, a Jorge Camargo, Will Dias, Fabiano Sobrinho. Olha, o Salomão, nunca antes na história desta emissora um plantão foi tão disputado, hein? Quando a equipe ficou sabendo que Salomão Esper estaria presente nos nossos estúdios, eu quero trocar o plantão, eu quero dar um abraço no Salomão. Muito obrigado, fico muito contente. Você ouviu aí como muita gente falou em piadas, falou em bom humor, alegria. Estou rindo até agora nessa série de depoimentos. Mas o rádio oferecia essas condições mesmo. Eu me lembro que passei por um período, esse do começo praticamente da carreira, com a redemocratização do país, passamos um período em que você tinha os jingles de propaganda, de um lado, por exemplo, Jânio Quadros, de outro Ademar de Barros, cada um com produções de verdadeiros artistas da comunicação, né? Foi um confronto extraordinário. Você se lembra também, Gubato, com certeza, porque é moço, mas ainda tem idade para ter acompanhado isso. O Varre, Varre, Vassourinha. Sim. Varre, Varre, Vassourinha, Varre, Varre, a bandalheira, que o povo está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros trabalhando conquistou o eleitorado e agora vai ser governador do estado. Era... E aí, do lado do Ademar apareciam umas coisas extraordinárias, né? Produzida por uma equipe talentosa também, que fazia a alegria de todos e a esperança de vitória, porque toda a música era otimista. E nós tínhamos uma publicidade que entrava depois da eleição, que durante diversas eleições nós ouvimos um jingle que dizia: quem ganhou a eleição foi Cândida. Cândida ganhou a eleição
por esmagadora votação. Era um verdadeiro sucesso, muito bem feito. E assim dezenas de produções, né? Que faziam os jingles do Adhemar. Nós tínhamos até a vizinhança do estúdio do Scatena, no mesmo prédio da Rua Paula Souza. E foi uma produção extraordinária de peças, né, que orgulhavam os disputantes de cargos públicos em São Paulo e no Brasil. Na nossa audiência também, o Roger Palme Duarte, a Elis Freitas, o Ricardo Sanches, o Antônio Gravo, José Carlos Nelly, o Cláudio Riego, Kátia Martins, Rosene Rodrigues, Edmilson, pessoal participando aqui no nosso chat do YouTube, assistindo, acompanhando ao vivo com imagem, Salomão Esper, o Fernando Martinez, Agnaldo de Barros, Alexandre Vec, Milton Goya, Milton Filho também aqui conosco, Margarida Alves, o Antônio de Paulo Spinelli. Salomão, na reta final aqui da nossa entrevista, desse especial, essa troca com o ouvinte é fundamental e muito importante, não é? Para a gente arrematar com mais uma história interessante, tinha um ouvinte do interior, não é, que te fez uma proposta muito inusitada do Jogo do Bicho. Eu já contei, mas olha, vale a pena, viu? Olha, na época em que as cantoras faziam até as vozes de criança nos jingles da publicidade, né? Como a do Pudim Amaral. A minha mãezinha hoje fez pudim, que deliciosa sobremesa para mim. Que pudim gostoso, nunca vi igual. A mamãe só faz em casa pudim Amaral. Você também tinha essas coisas. Recebeu a visita de Ribeirão Preto, um cidadão. Ele me fez a seguinte proposta: Salomão, as apostas do Jogo do Bicho aqui em São Paulo terminam, acho que às 14 horas. E no interior, e assim era em Santa Rita do Passa Quatro, e no interior às 17 horas. Não havia jeito de comunicar esse resultado. Uma ligação telefônica para o interior demorava 10 horas, 8 horas, né? E então ele queria que eu desse o resultado, a milhar do Jogo do Bicho, utilizando os recursos do rádio. Era onda curta, ele pegava bem em Ribeirão, ele queria que eu dissesse: compre na Celso Garcia, na casa tal, Avenida Celso Garcia, 1542. Esse era o número da milhar. Ele queria que nós vamos ficar ricos, queria dividir comigo, né? Eu não sei, mas naquele tempo já era crime isso, fazer essa coisa, né? Mas não havia como fazer registro dessas coisas curiosas, né? Quem ganhou a eleição foi Cândida. A minha mãezinha hoje fez pudim. Essas coisas são extraordinárias, porque antecedem os recursos da televisão no próprio rádio. Você participava de tudo aquilo. Na Rádio América, por exemplo, nós tínhamos, além de ter o programa italiano tradicional, tinha uma dupla que fazia programas de humor também. Eu já tinha passado pelo Gianpaolo Flavioni e Antonella Petrucci na Rádio Cruzeiro do Sul. Eles eram da Rádio de Roma e faziam programas os dois sozinhos, cantavam, davam jingles, né? Era comum ouvir, ele perguntava, ela respondia. Como se chama o melhor vinho? Então ele perguntava em italiano: como se chama il vino? Que na Itália é assim, era il duce, il provolone, né? Quando era, como se chama il vino? E falava o Gianpaolo Antonella, respondia: se chama Chianti Rufino. Rimava. E assim eram todas as... Então você imagine eu receber também na Rádio América, depois, que antecedeu minha vinda para Bandeirantes, o Loris Giroto, era o Tom Bill em arte. Ele e Armando Bertoni, que era o redator
peças humorísticas do programa. E ele tinha um patrocínio da Confital. Era uma padaria fina, uma confeitaria. Ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina Major Diogo. Então anunciavam o panetone deles, era excelente, que todo mundo queria fazer panetone, até a chegada aí do Balduco, né? Todo mundo, tivemos muita coisa ruim no mercado e tal, e muita coisa boa. Mas esse panetone da Confital, eles anunciavam. Tom Bill dava em italiano, pois tinha que traduzir, porque coisas da guerra ainda, que não permitiam programas em língua estrangeira que não fosse traduzido, né? Então, para dizer que o panetone era bom, eu lembro que o texto falava que o panetone da Confital não fa la mufa, quer dizer, não fica mofado, não fa la mufa. Olha que coisa incrível. E me lembro também do anúncio do Grissini, dessa padaria da Confital. Grissini é aquele palitinho, né? Você sabe que todo restaurante fornecia junto no aperitivo. E ele anunciava: o panetone o Grissini da Confital tem uma cocção perfeita por dentro e por fora. E aí dizia qual o motivo de ele apresentar aquela consistência e ser assim crocante. Ele dizia: sendo oco internamente, aí eu caía na risada, porque você conhece, Danilo Gobato, alguma coisa oca que não seja internamente? Então, eram essas coisas extraordinárias, né? Salomão, tem mais uma rodada aqui de ouvintes, né? Te homenageando por toda a sua história, também pelo seu aniversário na próxima terça-feira. Vamos rodar aqui mais a participação do ouvinte, que está disputando, viu? Está disputando esse lugar mesmo, todo mundo quer falar com o Salomão, mas depois faço questão de encaminhar todas essas mensagens aqui para o Salomão. Vamos rodar aqui mais algumas. Bom dia, Rádio Bandeirante. Lindo, maravilhoso de hoje. Saudades, Salomão. Saúde para você. Rosa Maria, de São João Clímaco. Obrigada. Bom dia, Rádio Bandeirante. Bom dia, Danilo. Bom programa. Falar do Salomão S é uma alegria. Quando eu vim para São Paulo, em 97, primeira Rádio Bandeirante, ouvindo um programa e nunca mais parei de ouvir a Rádio Bandeirante. Parabéns, Salomão S. Essa pessoa que você é, gentil, é igual o Zé Paulo de Andrade. É um prazer ouvir a sua voz, viu? Que saudade, Salomão. Muito obrigada. Relembrando, uma vez que eu ouvindo o rádio, ouvi você, Salomão, dizer: Adriana Pereira vai ganhar uma camisa da tecelagem Franita. É só vir buscar o prêmio aqui. Era uma aluna que, por meu intermédio, tinha escrito a cartinha para o Dia dos Pais e que ganhou a camisa para o pai dela. Muito obrigada. Valquíria Santana, Vila Conde do Pinhal, Ipiranga, São Paulo. É o João Rasquinho, de Muguaçu, taxista. Parabéns, Salomão. Parabéns, Rádio Bandeirantes. Meus passageiros aqui estão ouvindo na viagem. Muito bom. Volta, Salomão. Mandar um abraço aqui também para Maria Neliane Dias, para o Cláudio Junqueira, para Heloísa Cap, para o Felipe Ferreira também aqui na nossa escuta. Agradecer também, já aproveito, deixar um beijo para Márcia, que fiquei amolando a Márcia por semanas, viu, Salomão? Para viabilizar aqui essa entrevista, uma figura super atenciosa, querida mesmo. Márcia, obrigado, viu, por toda a atenção. Salomão, reta final, temos um presente, Salomão Esper, uma lembrancinha, não é, de toda a equipe da Rádio Bandeirantes pelo seu aniversário na próxima terça-feira. Com carinho, viu, Salomão, que a gente deseja os votos de um feliz aniversário, viu? Muita saúde, muita paz, muito amor, muita fé, esperança em dias melhores, viu, Salomão? Saiba que você ocupa um lugar especial no coração de todos nós aqui. Se hoje estamos aqui na Rádio Bandeirantes é por figuras como você, como Zé Paulo, como Leporassi, como Joemir, que ajudaram a construir essa história, a dar credibilidade
para essa emissora e que brindou, né, toda a nossa audiência com a sua elegância, com o seu português impecável, com a sua opinião, com o seu caráter, com a sua imparcialidade, com o seu conhecimento, com a sua cultura. Viu, Salomão? Fica aqui um beijo, um abraço carinhoso de toda a equipe Bandeirantes, da família Bandeirantes, que você é uma referência mesmo, uma figura inspiradora para todos nós, viu, obrigado Salomão? Mesmo. Tenho mais um minuto? Tem, opa, então, tem. Eu quero terminar com um bom humor. O rádio oferece sempre coisas extraordinárias. Na passagem por Pirassununga, para fazer o tal de científico, que dava colegial, lá não tinha o clássico, já falei, fazer o científico para disputar a faculdade de Direito. Trabalhei na rádio e foi nomeado o diretor uma figura extraordinária, chamada Jorge Chamas, que terminou a sua vida em Santos, não faz muito tempo, porque ele brilhou no rádio de Santos, depois de ter saído de Pirassununga, foi diretor de emissora. E ele lá, ao assumir, queria dar uma projeção de grande emissora, a rádio difusora de Pirassununga. Então ele fazia... Se o Rádio Grande tinha repórter Esso, ele lançou lá o correspondente ZY3. E tudo que havia de bom ele escolhia para ele fazer. Ele era competente. Mas ele tinha a linguinha presa um pouquinho, né? Então ele... Eu sou o correspondente ZY3 e estou aqui para informar em 5 minutos o que vai pelo mundo no oferecimento de Casa Biaso, tradição no comércio de calçados, e Arnaldo Maronato, mago da tesoura. Vocês imaginam um repórter esse patrocinado por Alfaiate, né? O mago da tesoura em Santa Rita. Não, era uma coisa extraordinária. Você podia imitar, mas não adianta nada, né? Você tinha que pôr o ambiente da cidade, o patrocínio era de coisas inesperadas, né? A Casa de Calçados, tudo bem. E o mago da tesoura, o Arnaldo Maronato. Salomão, são muitas histórias, a gente pôde aqui nesta manhã relembrar algumas, né? Claro que muita coisa ficou de fora, mas saiba que foi um prazer, uma grande honra mesmo, viu? Te receber aqui de volta à sua casa, ao seu estúdio, né? Este microfone aqui tão importante que é o microfone da Rádio Bandeirantes. Salomão, bom fim de semana, viu? E um feliz aniversário mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela presença, por ter aceito aqui o nosso convite, viu? Muito obrigado a vocês. Agradeço a todos que se interessaram na audiência, o prestígio que me deram com essa audiência, né? E fico à disposição de todos no limite das minhas forças. Danilo Gobato, muito obrigado. Muito obrigado a toda a sua equipe, a todos aqueles que colaboram com você, desde a equipe técnica até os produtores, né? E a minha alegria é indescritível. Eu é que fico contente e agradeço a vocês o privilégio dessa entrevista. Tá aí, portanto, a nossa homenagem ao Salomão Esper, que nos deixou há uma semana, no domingo passado, aos 95 anos de idade. A gente reapresentou na íntegra a última entrevista presencial, quando o Salomão esteve pela última vez presencialmente aqui no Estúdio Bandeirantes, que foi o seu local de trabalho por mais de 4 décadas. O Salomão já estava aposentado dos microfones, se aposentou em 2019 e aceitou meu convite para 2 anos depois, em 2021, retornar aqui a essa casa. Então agora a gente presta então esta homenagem a Salomão Esper. A todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí, Unidos pelo Pequeno. Tchau, pessoal.